Quem nasce, nasce para crescer, quem cresce, cresce para frutificar e quem frutifica, frutifica para abençoar os outros. Agora é a hora e a vez do programa Paulo Cavalcante, que vai ao ar toda semana, sempre começando aos domingos, para trazer a você o melhor das personalidades de Rondônia, pessoas que fizeram história na nossa terra amazônica, né, de Rondônia, aqui em Porto Velho e nas demais cidades que pertencem a esse estado tão pujante, tão maravilhoso, que dá tanta oportunidade a tanta gente. Sabe, existe uma passagem bíblica que está em Eclesiastes, que diz assim, olha, tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. Porque para a sepultura, para onde você vai um dia desse qualquer, não tem nada para se fazer dessa terra. Você pertence a outro nível e aí não tem o que se fazer. O que é para se fazer é agora. Tudo que a gente faz tem que fazer de forma excelente, de forma que a gente possa deixar para a posteridade um legado, uma história, né? E também a mesma passagem, ela diz em Eclesiastes assim, olha, eu vi que também debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos valentes a peleja, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. E uma tradução mais fácil de entender diz assim, olha, o cara mais forte, o guerreiro mais forte, nem sempre vence a batalha. O corredor mais veloz nem sempre vence a corrida. Né? A pessoa mais sábia, às vezes, ela não consegue progredir na vida. Tudo é estar no lugar certo e na hora certa. E para falar de lugar certo e na hora certa, hoje eu vou falar de alguém que veio de longe, mas veio com força, veio com vontade, veio com desejo de vencer. Eu vou falar com o filho do seu Bórtolo e da dona Letícia, nascido no dia 25 de abril de 1944, vai completar agora esse mês 81 anos. Chegou em Rondônia em 1970, quando nem asfalto tinha ainda na rodovia. Né? Advogado, veio exercer a função de presidente da antiga Comissão de Discriminação de Terras Públicas nos territórios, então, do Acre e de Rondônia, que nem estados eram, viu? E veio a ser futuramente, então, depois, o INCRA, que tanto foi importante para essa terra, que dividiu terras e que fez com que Rondônia se transformasse no que se transformou, ou do que ela é hoje. Eu quero falar com Almir Francisco Lando, o lendário, vocês vão saber por quê. Senador Almir Lando, que está aqui do meu lado já, olha aí, ó. Olha como ele é bonitão, está inteirão, homem, 81 anos, todo mundo fala que ele tem 61, mas é daqui a pouco, depois da vinheta. Bom, gente, que coisa linda é nós estarmos aqui, mais um programa, mais uma noite em que eu venho falar com você, você que me assiste ao vivo todo sábado, às 8 horas da noite, nas 20 horas, e também com reprise no domingo, talvez você está assistindo no domingo, também às 20 horas, e no YouTube a hora que você quiser. Hoje eu estou aqui com o senador Almir Francisco Lando. O Almir Lando. Você sabe que eu sonhei com esse dia de entrevistar o senhor, porque eu estou doido para fazer um monte de perguntas e é um prazer recebê-lo em nosso programa, senador Almir. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os telespectadores, os internautas, enfim, é esse universo que nos ouve e que nos vê. O importante, eu quero dizer que é sempre bom falar com a população do meu estado, um estado tão querido que eu ajudei a fazer desde que cheguei aqui em 1970, né? Como advogado do INCRA, você já destacou aqui a importância do INCRA na construção desse estado, arrecadando e distribuindo terra para os colonos que chegavam de todos os recantos do país. Eu imagino, senador, para mim a oportunidade é maravilhosa de poder entrevistá-lo, porque o senhor faz parte da história, tanto de Rondônia como da história do Brasil, e nós vamos descobrir isso daqui a pouco. Quem está nos assistindo, os meninos, as meninas aí não tem ideia, às vezes, de quem é o senador Almir, mas vai saber, né, e vai descobrir, porque é algo assim fantástico
a forma que o senador tem na vida dele, a forma que ele exerceu a política todo esse tempo. Mas realmente o senador, o INCRA é de importância crucial, porque existe o Estado antes do INCRA e depois do INCRA, né? Antes do INCRA era apenas uma exploração de madeira, de borracha, né? Houve aquela era só de borracha na realidade, houve aquela força inicial, né, quando veio os ingleses para fundar a Madeira Mamoré, mas os sonhos dele de alguma forma foram frustrados em alguma situação, deixaram pelo meio do caminho aquilo que eles pretendiam, ficou o legado, né, da construção da estrada, a custas altíssimas, né, de vidas e de tudo, porque não estavam preparados para enfrentar a floresta, porque a floresta ela cobra, ela tem um preço dela, não é para qualquer um. E de repente chega os desbravadores da terra para falar, olha, ou nós vamos entregar ou nós vamos conquistar. Parece que existe até uma frase diferente. Mas eu quero, antes de entrar nessa palavra sobre o INCRA, tudo, falar um pouquinho de quem é Almir. Almir, você nasceu em que cidade? Você nasceu em qual estado? Fala um pouquinho sobre o papai, sobre a mamãe, sobre a origem da sua família e os primeiros passos, quando o senhor interessou pelo direito, de que forma foi, e quando o senhor resolveu vir para Rondônia, de que forma foi? O senhor tem a palavra. Olha, eu nasci numa pequena vila, tinha 20 a 30 casas. O meu pai trabalhava com o irmão numa marcenaria, fazendo móveis, carroça de boi, essas coisas muito rudimentares, né? Mas nós tínhamos 25 hectares de terra. E meus primeiros passos meu primeiro trabalho sempre foi ali na roça, plantando. O pai dizia assim, amigo, tu tem que aprender o que é produzir alimento, o que é a dificuldade de você produzir para alimentar as pessoas. Numa época que não tinha quase nada, tudo lombo de animal mesmo, né? Era lombo de animal, né? O meu pai nunca possuía um automóvel, era realmente o animal que carregava o milho e o carro de boi que puxava, vamos dizer assim, já a produção maior de as ferramentas rudimentares mesmo, tudo manuais, aquele arado, né, que era uma pequena pá de ferro puxado por uma junta de bois. Então, quer dizer, o princípio era difícil, né? Era sol a sol e eu também, evidentemente, que estudei na minha vila, no colégio. A gente chamava de grupo, né? Grupo escolar, o grupo Marechal escolar. Câmara, eu me lembro muito bem, que era a cidade, uma pequena cidade. Eu comecei a estudar, minha primeira professora, Dona Carmen, que me deu as primeiras letras, que me deu as primeiras linhas do conhecimento. E aí o que aconteceu, que a minha vila tinha, naquela época, o segundo grau era difícil, você tinha que viajar longe. Sim. Hoje tem por todo canto escola. Eram poucos que conseguia fazer o primário, né, que seria o grupo, né? Que era de primeira a quarta série, né? Tanto é que o pessoal o pessoal se orgulhava, dizia, não, eu fiz o grupo na roça, que disse que era o melhor que existia, né? Que era bem, exatamente, bem feito, quer né? dizer, bem rigorosa ainda, da época da palmatória. Tem que aprender a ler e escrever mesmo, direito, né? E então eu comecei aí nesse grupo escolar, né, que você fala, e aí, concluído, vamos dizer, a possibilidade de estudo, eu tinha que tentar sair. E não tinha como fazer, meu pai não tinha recursos para me mandar estudar interno num colégio, vamos dizer assim. Já estava com quase 12 anos aí, né? Aí estava com 12 para 13 anos já. Então, o que aconteceu foi que eu escrevi uma cartinha para o presidente Juscelino Kubitschek. Sério? Pedindo uma bolsa de estudo. Meu Deus! Uma bolsa de estudo para ir para um colégio interno. O senhor tirou essa ideia da onde? O senhor ouvia muita rádio, a Voz do Brasil? Havia a Voz do Brasil na época? Sim, já havia. A rádio era o instrumento da época. Era o único instrumento que tinha de comunicação, era o rádio. As ondas curtas, né? Ondas curtas, sobretudo, onde se pegava essas estações mais distantes. Né?
praticamente naquela época, Ondas Longas, uma que outra rádio próxima, mas não tinha essa proliferação de rádios era que outro tem hoje. mundo, gente. Era outro mundo. Era um mundo que, por exemplo, a luz elétrica não tinha chegado na minha casa. Chegou quando eu estava aí por 13, 14 anos também. E o que tinha era o lampião. Primeiro o rádio era a bateria, né? Era a bateria ou... Nem bateria. Ou dínamo? Não, era exatamente o lampião mesmo. Depois o lampião a gás. Não, falo o rádio. O rádio era pilha, né? Sim, o rádio era bateria. 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 Naquela época, pilha eu não me lembro. Eu me lembro que eu comprei quando era ainda já garotinho. Mas não era recarregável, tinha que comprar as baterias, né? Não, a bateria ela era recarregável. Então era no dínamo que recarregava? Recarregava porque na oficina tinha um motor. Para recarregar. Tinha um motor que era para tocar alguns equipamentos, como serra-fita, etc. Sim. E também carregava lá a bateria, que é um gasto mínimo de energia, né? Então, o que eu vivi nesse tempo, escurecia, terminava praticamente o lampiãozinho, e logo dormir, levantar quando o sol raiava no horizonte. Dormia com as galinhas e levantava com elas, as né? galinhas, né? Como se diz. Então, foi um período assim, para mim... Mas aí, vamos voltar naquela história. O senhor resolve escrever uma carta para o Juscelino, o senhor com 12 anos de idade. Como é que o senhor tomou essa ideia? Que jeito foi? Como é que o senhor descobriu o nome dele? Não, aí como é que foi claro, isso? Você falou pelo rádio, e, enfim, tinha os jornais também, né? Chegava o jornal lá de Porto Alegre, o Correio do Povo. Eu estava na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Sim. A rigor até a mãe foi para o hospital. Lugar frio, né? É frio, sim. A gente não usava nem sapato, né? Andava descalço mesmo. E às vezes na geada, pisando assim na geada, gelo. não era fácil. Mas tudo se acostuma na vida, tudo a gente consegue dominar a natureza de certa forma. Porque é o que você tem, você nasceu ali, né? Então não tem conhecimento de outra coisa. Usava sapato no domingo para ir na missa. Só. E, por exemplo, era roupa de domingo, né? Era roupa de domingo. Por exemplo, hoje todo mundo toma Coca-Cola, Guaraná a qualquer momento. Naquele tempo só se tomava um refrigerante na época de Natal e Ano Novo, praticamente. Na Páscoa também algumas vezes. Mas, quer dizer, era uma vida muito restrita, né? Agora, claro, o meu avô morava perto, ele produzia vinho. Mas vinho mais para o consumo. Então, vinho tinha mais à vontade do que propriamente o refrigerante que tinha que comprar, né? Então, a gente produzia de tudo em casa. Linguiça, banha, né? Galinha. O porco naquela lata, né? Naquela lata, com óleo, lata, né? Com banha, né? Com banha. Então, era uma vida assim de fartura, mas com muita restrição, né? Não era nada solto. Desbanjar, né? A vida era uma vida de trabalho. Eu tinha que trabalhar desde pequeno, dos 8 anos, descascar o milho para dar para os porcos, né? Por exemplo, às vezes eram 10 sacas de milho. Era uma carreta chamada lá no sul. Um carro de boi, né? Um carro de boi. Então eu me lembro assim que eu ficava 2, 3 dias descascando aquilo tudo. E trabalhei desde pequeno trabalhei nesses trabalhos. E a história, como é que foi aquela... O senhor resolveu escrever uma carta para pedir uma bolsa de estudo, que o senhor já tinha terminado a 4ª série? Aí foi assim, como eu disse, pelo Correio do Povo. O senhor selou ela, foi no Correio? Não, pelo Correio do Povo, o jornal que vinha de Porto Alegre pelo trem. Sim. De Porto Alegre chegava atrasado, mas a gente... Aí o senhor achou eu achei aí, né? O número do Palácio? Um comentário, e aí fui atrás do número do Palácio e mandei uma carta escrita à mão. E mandou pelo Correio? Pelo Correio. Colocou selo? Sim, claro, selo. E aí o que aconteceu foi que 1 mês, 2 meses depois veio um telegrama pela Estrada de Ferro, pelo telégrafo da Estrada de Ferro, sim. Dizendo que tinha autorizado, o presidente tinha concedido essa bolsa de estudo. Aí lá me fui eu deixando para trás. Com 13 anos de idade? 13 para 14 já. Com uma mochilinha? Eu fui com uma malinha velha e levei as minhas coisas. Eu me lembro que eu embarquei naquele trem
Fui Sozinho? no último vagão. Sim, era o trem que ia no último vagão, olhando para minha casa. Ah, eu sei. É muita emoção, né, amigo? Meu Para os Deus. meus pais, né? E lá me fui. Ficou tudo para trás. O meu cavalo, o meu cachorro. Mas fui embora e fui com determinação para enfiar a cara nos livros. Um pouquinho de Foi água. um momento, Gente, você não, imagina a desculpe, essa história, é uma emoção. você imagina a história desse homem, né? Nós estamos falando de um menino de 14. Tem menino hoje que com 14 anos não sabe escrever direito, só sabe mexer em celular. Nós estamos falando de um homem que com 14 anos já sustentava, ajudava a família e que escreveu uma carta para o presidente da República que ele gostaria de uma bolsa de estudo. E o presidente responde por telégrafo. E ele pega a malinha dele e vai sozinho, deixando o seu cachorro, seu cavalo, sua mãezinha, sua história, para o que ele não conhecia, porque não havia televisão, gente, não era assim. Você assistia e já sabia. Ele não sabia nem o que tinha pela frente, ele não sabia o que tinha na próxima estação. Tudo é uma coisa fantástica, né? Era o desconhecido, era rumo ao desconhecido, né? Uma vida nova, um regime vamos dizer assim, de estudo, um regime de convivência no internato, aí mais de 100 pessoas. O que era muito interessante... Era uma escola não, interna? Era marista, dos irmãos maristas. Dos católicos, né? Dos católicos. Foi em Brasília? Não, lá na divisa, eu fui para o Rio Grande do Sul. O colégio marista, depois ele abriu lá em Brasília também, né? Tinha por todo o país. Tinha por todo o país. Mas eu lá me fui e enfrentei. Nem podia vir para casa na Páscoa, como muitos voltavam, porque não tinha recurso, tinha que ficar lá. Aí o que eu aproveitava, bispo, era para decorar poesias. Então declamava. Foi um momento muito criativo. E era só meninos lá? Sim, só menino. O colégio tinha das freiras, mas eram separados, né? Não tinha... Nem na missa você se encontrava? Não, na missa não, mas nós tínhamos um encontro toda semana na academia, onde a gente fazia discurso, declamava poesias, essa coisa toda assim. Aí as meninas estavam? Aí as meninas estavam. Era uma alegria, né? Era, então... Mas, evidentemente, tudo muito distante. Sim, claro, né? sim. Muito eu estou falando alegria porque é aquela coisa de jovem, não tinha namorico, né? não tinha nada disso. Assim, tinha uns olhares apenas, né? Mas era fantástico, né? Era pelo menos a figura feminina. Mas o que eu achei, vamos dizer assim, que eu agarrei a isso e aproveitei para ler muito na biblioteca, comecei a me interessar pela literatura brasileira, universal, pela filosofia. Tinha uns livros chamados Tesouro da Juventude, que tinha, vamos dizer assim, livros dos filósofos. E eu, nessa época, eu me embrenhei pela filosofia, gostava muito disso. Podia aqui citar várias passagens, mas não importa. A filosofia me serviu depois, quando eu fui fazer vestibular, né, que entrava a matéria de filosofia, de literatura, então me serviu. O senhor chegou com 13 anos no internato, e ali o senhor ficou 7 anos. 7 anos lá dentro. O senhor fez a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Depois aí, o primeiro colegial, o segundo e o terceiro. O primeiro, segundo e terceiro. Terceiro, que era colegial na época, né? Colegial. Eu imagino que era o dia inteiro de aula, era muito puxado. Né? Eu aproveitei e fiz. Meu pai disse assim, não, quando fiz o colegial, eu fiz 2 cursos, fiz o técnico e contabilidade. Meu pai disse, não, faça um curso para poder trabalhar. Mas eu nunca tive assim essa intuição. Eu acabei indo para Porto Alegre, daí fazer faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passei no primeiro vestibular de Direito e acabava lecionando matemática. No antigo artigo 99, era aquela aula para adultos, mas não sei se você lembra dessa... Era tipo o Mobral, né?
Não era Mobral, estava longe de Mobral, Tava mas longe. era para uma escola para adultos. É para E era o artigo, uma espécie de recuperação. Uma recuperação. Não era a recuperação do curso, mas uma recuperação das pessoas mais idosas que estudavam. Tipo hoje o Mobral. Mas, não era de alfabetização, era de quem estava terminando os estudos. É para fazer o colegial. Era o colegial, fundamentalmente. E aí o senhor já estava tendo um salarinho disso aí, né? Aí eu ganhei alguma coisa, mas antes disso... E como é que o senhor se mantinha, por exemplo, o senhor tinha a bolsa? A bolsa dava um salarinho ou ela só te mantinha na escola? Não, pagava as despesas do internato e a escola era de graça, enfim. O internato... Mas o senhor tinha roupa, essas coisas o internato dava? Não, a roupa eu trazia de casa. É o papai e a mamãe que mandavam. Naquela eu costurava assim em casa mesmo, né? Não era... O primeiro terno que eu usei, o terninho, foi a minha mãe que fez. Costurou, quer dizer... Mas um período antes de eu ganhar o dinheirinho. Sabe o que eu fazia? Vendia verdura na minha vila. Eu saía com 2 cestos de verdura de casa em casa. O senhor sabia que eu vendi verdura também? Pois é. Eu, quando era menino, eu tinha acho que uns 12 anos de idade, eu fui morar numa vila e tinha muito movimento assim. E tinha um rapaz que ele vendia verdura para minha mãe. E ele chegava com aquela bicicleta cheia, eu perguntei para ele uma vez. Eu ia descalço mesmo. Aí eu perguntei para ele... Descalço e de a pé, não tinha aonde nada que... disso. Se ele conseguia vender no bairro todo. Ele falou, não, eu só vendo da rua tal até aqui. O bairro é muito grande. Eu falei, poxa, será que se eu comprasse uma bicicletinha eu conseguia também? Ele falou, compra que eu te levo lá. Aí eu ia na horta, comprava uma caixa... Ia revender. E saía, e ganhava dinheiro. E a gente plantava mesmo, a gente que plantava a verdura. Aqueles canteiros imensos de alface. No caso era do seu pai? Num lote da minha casa mesmo. Quer dizer, mas isso onde o senhor estava estudando não era perto da sua casa? Não, isso eu estou falando antes dos 10 anos, por aí, dos 10 aos 13, o senhor fazia 14. dinheiro assim. E vendia também frutas, aquela mexerica, no trem que passava, lá só passava o trem, não tinha ônibus, não tinha nada. E eu vendia frutas no trem, assim, aquelas pencas de bergamota, como se falava lá, que é mexerica, e era tanto, o trem passava um trem internacional que ia até a Argentina e passava o trem de passageiro normal que ia de Porto Alegre a São Paulo. Era a maneira de fazer um dinheirinho, né? Fazia um dinheirinho. Enfim, trabalhei desde... Bom, aí o senhor... Aí cessa tudo, a minha bolsa de estudo, como eu disse, ficou tudo para trás. Né? Que eu fui... E os seus pais, eles foram assim muito à frente do tempo dele, porque geralmente esses pais dessa época, eles não acreditavam muito em estudo, meu né? Meu pai e a minha mãe... Eles pensavam em alguém que pudesse ficar lá para ajudar. Trabalhando, não. Eles assim se despojaram de mim para que eu fosse vencer na vida. Uma pena que, vamos dizer, não pude. Aí o meu pai me veio já me formar, meu pai me acompanhou até o colegial, até o vestibular, essa fase. Depois o meu pai morreu antes de eu concluir a faculdade de Direito. Mas a minha mãe não, ela viveu até os 90. Mas eu quero falar, Almir, sobre essa história, quando você sai do internato, passa na sua faculdade de Direito, na época que era uma façanha, não é para qualquer um, né? E quando é que o senhor entrou na política e quando o senhor resolve vir para Rondônia? Mas isso tudo, depois dos comerciais. Está bom demais a entrevista, gente, emocionante a história de Almir Lando, o homem que foi o relator um dos primeiros impeachments do Brasil, o impeachment mais conhecido, que foi o impeachment do Collor de Mello. Sabia que foi ele o relator? Ele que fez toda a parte. Foi ele, Almir Lando. Muita gente não sabe disso. Mas é depois dos comerciais. Comece hoje seu negócio de sucesso, sem investimento, sem aluguel, sem chefe e tenha sua liberdade financeira. Só a Donatella te oferece a oportunidade de virar a chave da sua vida. Faça como mais de 370 mulheres que já conquistaram a sua tão sonhada independência financeira. Seja uma representante oficial da marca e tenha 40% de lucratividade. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Donatella, semi-joia de luxo ao seu alcance.
Aqui, cada cliente é tratado com atenção e cuidado, seja para atender as necessidades do lar, do comércio ou da indústria. Com produção própria, garantimos qualidade e inovação em cada fórmula. Atendemos desde famílias até grandes empresas com soluções que se adaptam às necessidades de cada cliente. Pois é, gente, o programa tá bom demais hoje. Eu estou com o lendário Almir Lando. Almir Lando é um advogado conhecido, presidente da primeira comissão que deu origem ao INCRA aqui no estado de Rondônia, responsável pela divisão das terras aqui, pela entrega, pela regularização fundiária, algo assim formidável. O homem que foi o relator do impeachment mais falado da história brasileira, o impeachment do Collor de Mello. O homem que abriu, você que é aqui de Porto Velho, o homem que abriu a Jorge Teixeira. Vou falar, daqui a pouco eu falo como é que foi essa história, como é que ele abriu a Jorge Teixeira. Gente, Almir Lando. E eu estava falando com você, Almir Lando, sobre a história da sua vida e a maneira que o senhor saiu do colégio, conseguiu, né, a sua bolsa, saiu da escola, numa cidadezinha que tinha, na realidade, uma vila, que tinha poucas pessoas, com o sonho de querer estudar, manda uma carta para o presidente Juscelino Kubitschek. O presidente responde 2 meses depois, dizendo: eu te dou uma bolsa de estudo, e ali começa a sua história, né? Foram 7 anos ali para terminar o ginásio e o colegial. Nesse meio tempo, o senhor fez a contabilidade também, né? Fiz também. Seu pai gostaria que fizesse. Eu estava conversando com o senhor... Era para ter uma profissão. Sobre como seu pai, apesar de ser um agricultor, um homem eu acho que ele não tinha muito estudo, tinha? Não tinha, mas era uma pessoa sábia. A maneira como ele agiu assim, em te incentivar, não era todo pai que fazia isso, não? Não, porque em geral os filhos ficavam, vamos dizer assim, sendo auxiliares, né, das famílias. Meu pai, eu e minha irmã fez questão de mandar estudar, de todo o esforço possível, porque era a única forma de progressão econômica e social, né? Não tinha outra. A não ser que o caminho mas naquela época nem o caminho do crime era tão fácil, não existia ainda, né? Não existia. Hoje sim, hoje até tem isso, que coopta os nossos jovens, destruindo as famílias, né, nessa área ilegal. Mas o importante é que o meu pai e a minha mãe me incentivaram, eu fui embora e peguei. Eu sei que quando voltava das férias, eu ia para a roça. Ia para a roça trabalhar, ajudar. O meu pai dizia, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Senti como é difícil. 1 mês e meio era a roça todo dia? Nas férias ia para a roça. Ajudava? Foi muito bom. Eu tinha meu talhão, onde eu passava a enxada. Quantos irmãos o senhor teve? Só uma irmã. Só uma irmã? Só uma irmã. Foi o seu pai teve o senhor e mais uma irmã? E a minha irmã. A minha mãe não teve condições de filhos. Os filhos acabaram sendo partos precoces e ela perdia muita criança. Dificuldade, perdia as crianças. Aí parou. Mas foi um momento muito criativo, né? Aí eu fiz também... A senhora, sua irmã é viva? Não, faleceu. Meu pai também faleceu. Claro. Eu fiz também sociologia. Não concluí porque o último ano eu vim para a Amazônia. Mas eu resolvi fazer um vestibular lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Filosofia, onde tinha sociologia. Eu fiz o vestibular, passei de cara, e aí eu disse, me valeu muito o internato, aqueles feriados que eu ficava lendo lá, estudando, muita literatura. Eu tinha assim uma iniciação literária dos clássicos gregos já, como disse também na filosofia. Platão eu sabia bem, né, da teoria de Platão. Sócrates, claro,
Aristóteles. Então eu formei uma base cultural, né? Eu formei uma base cultural quando fui para o vestibular. Passei, literatura foi muito bem, né, a prova oral e tal, enfim, foi a minha vida. E aí vim para a Amazônia. Por quê? Isso aí o senhor com 19 anos estava formado? Não, não você... Não, fala assim, com 19 anos o senhor estava formado no científico, sim, né? Sim. Que era o colegial. O colegial. Aí o senhor presta vestibular. Tinha vestibular naquela época já? Claro, vestibular. Era para federal, né? Não tinha... Federal que era de graça. E né? aí o senhor passou? Passei. E aí a federal era onde? Lá em Porto Alegre. Porto Alegre também. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ali o senhor começa a fazer a faculdade. Exato. O senhor entra nela com 19 ou com 20? Eu entro já com 21. 21. O senhor parou para fazer o exército, com certeza, né? Teve que... Eu não fiz porque eu já estava naquela que eu já tinha o colegial praticamente feito, e aí era dispensado. Não sei se você era dispensado, né? Aí o senhor vai direto para a faculdade com 21, passa 5 anos na faculdade. 5 anos. Isso voltando para casa ou o senhor já estava trabalhando lá? Não, aí que veio uma questão. Depois do segundo ano, eu já entrei no IBRA, como técnico em cadastro e tributação. Como é que era o nome? IBRA. Que antes do INCRA ele se chamava IBRA. IBRA. Aí eu faço lá um concursozinho e entro no IBRA. E começo a trabalhar. Aí eu ganhei dinheiro. Aí a minha renda era como 10 salários mínimos. Era dinheiro que o IBRA pagava muito bem, pagava como BNDES na época. E aí o senhor começou a ter dinheiro, começou a ajudar o papai, aí mamãe. Ajudar o papai, aí logo comprei meu carro, aí logo casei, e aí foi embora, né? Que benção, cara. Aí deu tudo certo. E aí deu certo, aí eu fiz ainda sociologia, né, como eu estava dizendo. Eu gostava de estudar, ainda gosto. Eu tenho um prazer especial, assim, antes de dormir, de pesquisar uma área do conhecimento, ainda faço isso. E o senhor se casou, o senhor estava estudando ainda? Sim, claro. Foi com alguma caloura lá da faculdade? Não, ela era universitária, mas não da faculdade, ela era do serviço social. Uma moça lá de Juí, do Rio Grande do Sul também, lá do interior. É uma pessoa fantástica e deu certo. Depois ela acabou falecendo, né? Teve um problema de cirrose, mas não de bebê, foi transfusão de sangue. Sim. Mas foram muitos anos, né, de casamento? Claro, 40 e tantos anos. O senhor teve filhos, 3 filhos? Sim. Coisa linda. Então foi aí... Tem tempo que ela faleceu já? Já tem uns 15 anos. 15 anos. Aí veio essa questão, já no INCRA, você vê que eu já falei de IBRA, depois INCRA. Aí eu tinha um fascínio pela Amazônia, eu ia ser geólogo. E o meu sonho, assim, que eu imaginava, eu perfurando aqui na Petrobras, né? Aqui na Amazônia. Então eu tinha essa... E aí eu estava no INCRA e começou essa vinda para a Amazônia, a abertura do 364, essa coisa toda. Aí eu me interessei e me candidatei para ser presidente da Comissão de Discriminação de Terras de Voluto. E era para ir para o Maranhão, mas aí cortei o Maranhão, porque no Maranhão era o começo da Amazônia, mas eu queria a Amazônia mesmo. Aí vim para Rondônia. Cheguei aqui, estava o Capitão Silva, o Assis Carnuto, o Modesto, entre outros, tantas pessoas, o Melo, Isaías, grandes figuras que estavam aqui. O Eustáquio, faleceu recentemente. Então, o que eu fiz foi entrar aqui, um desafio brutal. Jorge Teixeira já estava ou não tinha chegado ainda? Quem? Jorge Teixeira já estava? Não, veio depois. Nessa época estava aqui. Você chegou antes dele? Eu cheguei antes do Jorge Teixeira, antes do Gaíva. Aqui estava o Marcos Henrique, que ele veio 2 vezes, depois ele voltou ainda mais 1 ano ou 2 aqui. Então foi um período assim que nós fizemos o Rondônia, sem nenhuma pretensão. Eu não sou nada,
Eu nunca quis muita coisa, a água pouca da guardinha, para matar minha sede. Eu nunca ambicionei muita coisa e nem quero ser, eu sei que nada sei, quer dizer, é como disse Sócrates, né? Eu sou uma pessoa despojada, Mas me diz uma coisa, aí o senhor chega em 1970, aí o senhor vai morar onde aqui? Aqui, eu vim morar aqui numa pensão, um calor, a família não veio de cara, né? Vim só. Uma pensão que eu morava aqui, onde tinha, serviu as refeições e tal, um calor, e era chuva, como agora está chovendo, era chuva, chove, dias Diz que à noite era um motor tocado a diesel, né? Era, e a luz muitas vezes ia embora, ficava 4, 5 horas, 6 horas. A luz era gerada a motor diesel, né? Então não era mais de um e tal, mas era coisa pouca, não era muita gente. Porto Velho era ainda uma pequena cidade, por exemplo, a Zona Leste não existia, a Zona Sul não existia, o Beck terminava tudo. Dali dava para caçar, da Zona Leste. O pessoal diz que a cidade, para frente do KM1, não tinha nada. Não, você falou aí da Jorge Teixeira. Né? A Jorge Teixeira era floresta, era mata bruta. 2 tratores do INCRA nós abrimos. O senhor que abriu o Jorge Teixeira? Nós, junto com o INCRA, né, nesse sentido. O senhor que deu a voz de comando? Estávamos juntos, aí o capitão Silvio, eu, o Canuto, e a gente que conduzia a Jorge Teixeira. Vocês abriram por causa do aeroporto? Pro lado do aeroporto. O aeroporto já existia aqui. Já existia. Então nós abrimos naquele sentido. Era ainda árvores imensas, né? O trator era 2D8, derrubando aquelas árvores. Enfim, fomos domando a floresta, domando, né, a paisagem, afeiçoando ela à condição humana, onde ela se... Porque a floresta dizia assim, ou me derrubas ou me devoro. Não tinha... devorava com o quê? Com a malária. Morreu muita gente, eu assisti quadros dolorosos aqui, nesse período, por exemplo, ali no Jaru, era muito mosquito, era mosquito assim demais, você não podia abrir a boca. Imagina a senhora, sua esposa, acostumada com os ventos lá de Porto Alegre e da cidade onde o senhor nasceu, sofreu para se adaptar aqui, né? A família sofreu, por isso que ela acabou depois indo embora, né, mais cedo do que eu, fiquei mais tempo. Mas ela pegou muita malária? Os filhos. Não, eu peguei 2 malárias, a família não, nessa época a gente se cuidava muito, aquele negócio tudo telado, né, e tal. Mas aí a minha família ficou aqui. O que foi embora mesmo da minha família foi o fato que eu entrei na política. A morte do Agenor Martins de Carvalho, o advogado que foi morto. Nós trabalhamos, eu não estava mais no INCRA, já tinha ido embora, sido assessor do Ministério, na época do interior, da agricultura, do INCRA e tal. Aí eu voltei para advogar. E aí a minha família voltou, mas eu entrei com uma ação possessória, porque tinha havido um despejo assim brutal na Nova Porto Velho toda. Sim. E aí eu entrei e nós vencemos essa ação. E o Agenor era que estava na frente, assim, ele, né, enfrentou. E aí o que aconteceu? Mataram. A gente aqui... Esse Agenor é aquele que metralharam ele na frente da faculdade? Não. Ele foi morto em casa, dormindo, chegou tipo 4 da manhã de uma festa, ele e a esposa. E a janela dava para a rua, a janela aberta. Alguém abriu essa janela? E atirou nele? Atirou de cima, no coração. E aí, com esse negócio, as ameaças, essa questão também de matar, eu mandei a família embora. Sozinho a gente não tem medo, com a família a gente é covarde. E aí enfrentei aqui a guerra. Eu enfrentei medo para valer e não fiquei com medo mais. Aí o senhor foi para cima? Eu fui para cima. Eu fui, ou vocês ou eu. Ou vocês param com isso ou a gente resolve. Tem momentos que na vida coloca assim um dilema fatal. E aí, felizmente terminou tudo bem, acontece, eu estou vivo até hoje. Mas foi um momento... Foi aí que o senhor entrou para a política? E aí eu fiz um discurso, um panegírico nesse sentido.
no caixão do Agenor, e foi aquela comoção social, né? Foi uma comoção, ele era muito querido. E aí eu entrei para deputado estadual, nessa circunstância fiquei liderando esse povo aqui na Nova Porto Velho, foi Porto Velho mesmo, né? Nova Porto Velho, e outras situações, o Caladinho, outras situações também de conflito concessório. E eu acabei ficando e entrei na política, deputado estadual. Aí fui deputado estadual constituinte, inclusive fui designado para fazer um anteprojeto da Constituição. Eu da oposição, veja bem como era um convívio respeitoso, eu era da oposição. Mas aí, quando estava pronto já o nosso projeto, trabalhou o Clotter, eu e o Ângelo Angelim. O Ângelo Angelim era vamos dizer assim, o nosso datilógrafo. O datilógrafo não, o que fazia a correção para a datilografia, que eram 2 secretários. E trabalhamos mais ou menos uns 2 meses, aprontamos o anteprojeto. A Constituição do Estado de Rondônia. Aí o que aconteceu foi que disseram, não, mas não pode. O outro projeto está aí, foi usado, praticamente poucas alterações, mas serviu de base, o texto básico da nossa Constituição Estadual, da primeira Constituição Estadual. Então foi esse, assim, E dali o senhor começa a evoluir para deputado estadual? Não, federal? Já era. Não, eu fui para o Senado. Eu fiquei primeiro. Já foi direto para o Senado? Eu fiquei primeiro suplente. Na época concorri do Olavo, não venci o Olavo. Me jogaram numa chapa. Se fosse na outra chapa, eu era o primeiro, mas ali com o Olavo tinha uma liderança muito forte, né? E aí o que aconteceu foi que eu fiquei, aí aconteceu o fatídico desaparecimento do Olavo e eu assumi. E logo fui ser indicado relator da CPI do PC, que redundou no impeachment do Collor. Meu Deus. Eu queria muito falar sobre o impeachment do Collor, porque o impeachment do Collor foi algo... É o primeiro no universo, né? Não tinha nem no mundo inteiro. Houve algumas tentativas. Não teve o do Hudson? Ele renunciou antes do impeachment, né? Ele renunciou antes do Hudson, né? Dos Estados Unidos, né? Dossiê Pelicano, aquela coisa toda. Exato. Almir, o programa está terminando, cara. Eu precisava falar sobre um pouco a sua história como parlamentar, a sua história como selador, a sua história como ministro, as suas conquistas no INCRA e os bastidores da questão do Collor. Eu queria muito falar sobre os bastidores. Eu acho que tem muita coisa que eu nunca revelei. Sério? Que é importante. Olha, a produção acabou de me avisar que tem 7 minutos, então dá pra gente terminar isso. Então eu queria falar um pouquinho como é que foi essa coisa uma vez um parlamentar antigo, Mário de Oliveira, de Minas Gerais, ele comentou que ele achava que na realidade o Collor ele era inocente dessa situação toda, assim, a nível de corrupção. Ele não era culpado, que foi uma coisa arquitetada por conta que ele peitou o sistema, de certa forma. Ele peitou o sistema por causa dos marajás e uma série de outras coisas. Alguns dizem que sim, outros que não. Por causa de um Elba, quer dizer, é uma coisa muito pequena. E a gente não sabe, por exemplo, quem que era o PC, por que mataram o PC. Aí você vê aquela história do Pedro Collor de Mello, as denúncias e tal. Na realidade, os bastidores mesmo. Quem é Collor? Foi justo ou não foi? Porque, veja bem, não quero dizer que se houve um erro de julgamento ou não. No caso, o presidente Lula ele foi preso por uma questão de um apartamento lá que dizem que ele comprou em um sítio, né? E no caso, ninguém tirou isso, mudaram o processo para uma situação de outra situação, né? E achava que não era o lugar dele ser julgado, não seria Brasília, mas seria outro lugar. Mas, porém, a Dilma foi por conta das pedaladas. Coisas pequenas que a gente acha assim, talvez não seja. O que o senhor acha? A maneira que ele agiu na questão do confisco das poupanças, que foi terrível na época, foi um choque.
muita gente tinha dinheiro em aplicações de overnight, aquela coisa. Eu trabalhava no banco na época, foi algo muito forte e tal. O senhor acha? Conta um pouco dos bastidores, assim, em 2 minutos. E foi legal, não foi? O senhor achou que a punição foi merecedora ou, de repente, não precisava tanto? Olha, eu fui o relator e fiz um trabalho isento. Eu fui o espelho. Eu coletei os dados e nós quebramos sigilos. E na medida que você quebra o sigilo, você tem, eu diria assim, a buchada das pessoas, econômica, né? Você tem todo o fluxo do dinheiro. Então, o que aconteceu? O Paulo, o esquema do PC, ele fornecia semanalmente um dinheiro para o presidente Collor e os seus próximos. Quem passava? Quem passava era o esquema PC. Eram as empresas fantasmas do PC. E o PC arrecadava dinheiro dos empresários. Então você tinha a arrecadação que o PC fazia. E beneficiava eles com projetos, com... havia sempre troca, contratos, sempre troca. Contratos, serviços, enfim, vantagens. Vantagem aqui era listas, não. Eu sei que o Antônio Emílio de Moraes se queixou, chorou, ele foi achacado. Quem? O Antônio Emílio de Moraes, que era tido um homem sério, sim, sempre foi. Sério. Então, só para te falar teria vários outros, mas o que aconteceu? Ele, então, quem ia buscar esses recursos para os gastos da família, o dele e da família? Por exemplo, os jardins da casa da Dinda, o apartamento que ele comprou e imobiliou, fez grandes melhorias lá em Maceió. Então, quer dizer, foi assim, uma série e os gastos pessoais, os gastos familiares. Então, esses recursos somaram 13 milhões e meio. Esse que é o problema. A Elba, vamos dizer, foi um mimo dentro do processo, mas a Elba, porque a Elba é uma coisa concreta, o dinheiro vivo, quer dizer, que percorreu nas contas, as pessoas não veem, né? Lavavam, né? É algo, nem ia lavar, ele ia lá, recebia dinheiro vivo, botava na conta, em várias contas, e recebia de quem? Da EPC. Como ele era empresário, né? Então, não sei se você entende, quer dizer, era um dinheiro que vinha de uma origem suja. Se ele sabia ou não sei. Mas é impossível não saber, né? É impossível não saber. Na sua visão, assim, depois de tantos anos... Não, eu acho que ele tinha consciência. Tanto é que ele se envolveu agora aí na Petrobras também. Né? Quem que o senhor acha que matou o PC Farias? Para mim foi o esquema... Para mim é o seguinte, o PC Farias internou, na época, na máfia, muito dinheiro. Para mim foi exatamente onde ele depositou esse dinheiro. E a própria família foi assim, ou vocês ficam quietinhos ou vão vocês também. Eu tenho certeza que foi, porque tudo foi arrumado. A mulher foi treinada para fazer um cineminha, né? Para fazer algo, vamos dizer, que você via que era uma ficção. No fim ela morreu também, né? Quem? Mataram ela também, né? Sim, ela morreu na hora. Eu acho que ela pensou que não ia ser. Não, e ela, te lembra que ela disse assim no devaneio, amanhã estarei em qualquer lugar do universo. Ela estava na Terra, ela foi morta lá na própria sala, junto com o PC. Almir, para nós encerrarmos em um minuto... Então, o que eu vejo é o seguinte, não foi injusto. Eu sei que as pessoas roubam muito mais, sim, mas ali a gente constatou aquele desfalque. Né? O senhor acha que foi um avanço para o Brasil ou um atraso? Eu não quero... Eu acho que tudo que se faz corretamente é um avanço. Porque senão teria ainda soltado mais as amarras da corrupção e aí você não teria mais condições de gerir a coisa pública. Senador Almir, eu quero dar uma continuidade nessa entrevista. A hora que o senhor tiver um tempinho, esse mês ainda, ou mês que vem,
eu quero continuar, porque a gente tem que falar, tem muita coisa para a gente falar. Não, podemos conversar, detalhes. Mas eu gostaria até de entrar nas suas conquistas, no que o senhor fez aqui, tanto no INCRA, como senador, como deputado. O que o senhor acha assim que foi a sua maior conquista? Olha, eu consegui isso para Rondônia. Eu acho assim que na política eu consegui, sobretudo, naquele momento que Rondônia era uma droga, não sei, lavar um pouco aquele currículo do estado de Rondônia, limpar, mostrar que tinha gente decente aqui. E que a população, não sou eu, a população, eu não sou, como eu disse, eu não sou nada. A população daqui é uma população valente, honesta, trabalhadora, enfrentou a malária, enfrentou todas as endemias rurais, né? as distâncias, carregando doente, às vezes numa rede de 50, 40, 30 quilômetros. Então, quer dizer, é esse pessoal heróico, esse que mais eu acho... Desbravadores, assim, valentes. Os desbravadores, os pioneiros, né? É essa gente que, para mim, a gente deu a eles essa dimensão. Rondônia é gigante, Rondônia é decente, Rondônia é de gente que faz e trabalha. Eu acho que é a maior... Eu podia dizer a lei várias vezes que eu fui relator, que eu propus, etc., mas eu acho que o mais importante, eu também combati o excesso das leis. As leis inúteis, impróprias, desprezíveis, que não se cumprem porque elas não servem, elas não são um imperativo categórico do convívio pacífico. Senador Almir, nós não falamos sobre a questão que o senhor foi também ministro de Estado, foi ministro da Previdência. Tem muitas conquistas. No episódio 2 dessa entrevista, nós vamos abrir os porões de Brasília e vamos ouvir muito da história do senador. O senhor promete que vai dar continuidade nisso, né? Não, eu estou à disposição. Eu acho que dizer o que aconteceu, eu fui, vamos dizer assim, uma testemunha ocular da história. Claro. Né? Então, e nós não podemos deixar isso para lá, não. Mas é no próximo episódio. Nesse aqui, eu quero agradecer o senhor, senador Almir, ministro Almir, meu amigo Amilando, né? E eu ainda vou comer um pedacinho de carneiro lá na varanda da fazenda dele, pensando num lugar bonito. Em nome de Jesus vai dar certo. Eu desejo para o senhor um feliz aniversário que o senhor vai fazer esse mês, 81 anos. O senhor é um motivo de alegria, de trabalho. E é muito bom te conhecer, muito bom ter o senhor conosco esses anos aqui na TV Rema. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, Bispo Paulo Cavalcante, e a todos os telespectadores, e dizer: o segredo da vida está em fazer certo, de maneira correta, o que você gosta. É isso que é importante, é a alegria de viver. E nós nascemos para ter felicidade, não sofrimento. Temos que, sobretudo, ter o nosso coração aberto para os nossos irmãos. Depois dessa palavra não tem mais o que se falar. A gente volta na próxima semana. Boa semana para você.